Vamos lá, pessoal. Como eu falei no vídeo anterior, nós vamos continuar agora nessa segunda videoaula a falar de difusão e efusão. Daqui em diante, nós vamos assumir a natureza, né, molecular ali do nosso sistema gasoso. Então, a gente vai falar de moléculas ou de velocidade, porque nós já estamos assumindo ali a natureza molecular daquele nosso sistema que nós estamos estudando, tá bom? Então, nesse ponto nós vamos falar de difusão e efusão, aqui com enfoque principalmente na efusão, né? A difusão a gente não vai detalhar tanto assim, né? Apenas vamos colocar a sua definição. A difusão seria então a disposição gradual de uma substância a outra. Então, se eu tenho uma substância e eu tenho uma outra ali totalmente diferente, como que eu causo difusão? É simplesmente dispersando ela na outra substância. Então, isso a gente pode atribuir como um processo de difusão, né? Então, isso ocorre muito em sistemas gasosos aí, do sistemas gasosos reais, tá? E a efusão, né, que é a fuga de um gás, né, para o vácuo através de um pequeno orifício, né? Então eu copiei aqui essa figura aqui do livro base do Atkins, né? Então se você observa que tem um pequeno orifício aqui, vamos supor que nessa região seja uma caixa cheia de moléculas gasosas. Do outro lado dessa caixa, após esse orifício, é praticamente o vácuo, né? Não tem nenhuma ou não tem grandes concentrações ali daquelas moléculas gasosas, né? Então, como lá tem uma pressão menor, né, uma pressão mais baixa em relação a esse lado que contém as moléculas gasosas, então as moléculas tendem a se difundir, né, por meio desse orifício para ir até essas regiões de baixas pressões. Tá? Então essa é a efusão. A efusão é esse processo, é a fuga de um gás para o vácuo, né? Principalmente para regiões de pressões mais baixas, através desse pequeno orifício. Tá? E o químico escocês Thomas Graham, né, ele fez uma série de experimentos envolvendo esses processos aqui de efusão dos gases, né, para onde ele pôde então calcular essas velocidades de efusão, velocidade de escape, né, dessas regiões aqui de altas pressões para regiões de baixas pressões ou o vácuo em si, né, caso não houvesse nenhuma molécula de sistema gasoso. Então ele observou essas, essas determinados comportamentos aqui, né, que é onde ele relacionou a velocidade média ali das moléculas gasosas com determinadas propriedades do gás, né. Então ele observou que quando a temperatura é constante, quando eu mantenho o meu sistema em uma temperatura constante, que não varia, essa velocidade de efusão, né, que é a velocidade de saída dessa molécula pelo orifício, seria inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar do gás, né? Então é inversamente proporcional, é justamente isso que essa equação está dizendo. A velocidade média de efusão aqui seria inversamente proporcional, né? Inversamente, então um vem para cima, tá? E o inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Essa constatação aqui, na verdade, é conhecida hoje em dia como lei de fusão de Gram, né? Onde ele relaciona a velocidade média com a raiz quadrada da massa molar ali do gás que você está considerando. Nos experimentos de fusão também, Graham notou que em diferentes temperaturas, quando eu variava aqui a temperatura do meu sistema gasoso, né, ele observava que a velocidade de efusão, a de saída ali das moléculas gasosas pelo orifício, aumentava, né, com a raiz quadrada da temperatura. Certo? Ou seja, a velocidade média seria proporcional à raiz quadrada da temperatura. Em outras palavras, essas duas observações de Graham estão dizendo que a velocidade média, então, ela diminuiria quando eu aumentava a massa molar ali, ou quando eu considerava um gás de massa molar muito mais alta, mas também quando eu tinha diferentes temperaturas, a velocidade média ali de efusão, né, era proporcional à raiz quadrada da temperatura, indicando que quando eu aumentasse a temperatura ou colocasse meu sistema em uma temperatura mais alta, eu observava uma velocidade média mais alta, né? Uma maior velocidade média ou maior velocidade de efusão ali
daquele meu sistema gasoso. Então, quando a gente combina esses dois, deixa eu ver só se eu consigo tirar essa... Não consigo tirar essa barrinha aqui, mas enfim, depois vocês já tem o slide que eu compartilhei para vocês, então vocês podem observar essa relação com mais cuidado. Então, quando a gente combina esses dois resultados aqui que Graham observou por meio dos seus experimentos ali na efusão, então quando a gente combina, a gente observa que a velocidade média seria proporcional então à raiz quadrada de t sobre, vou até colocar aqui, né? Velocidade, agora sim. Então a velocidade seria o que? Proporcional à raiz quadrada da temperatura dividido pela massa molar. O que isso significa? Significa o quê? Quando eu tenho uma temperatura mais alta, eu terei uma velocidade média ali das moléculas mais alta. Agora, quando eu tenho uma massa molar mais alta, né, numa dada temperatura, eu terei então uma velocidade média das moléculas ali menor, tá bom? Então, quanto mais leve é o gás, ou menor a sua massa molar, mais rápido ele se move. Quanto maior a temperatura ali do meu sistema, mais rápido também esse gás se move, né? Isso no caso aqui da efusão, que depois, né, pode ser expandido também, tanto que eu coloquei aqui logo a velocidade média, né? Mas na verdade no enunciado original da lei de efusão aqui é a velocidade de efusão, não velocidade média, mas a velocidade média aqui seria proporcional também à velocidade de efusão. Por isso que eu já coloquei logo a velocidade média, tá? Relacionando a velocidade média ali das moléculas sendo proporcional ali à raiz quadrada de t, certo? Ou inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar, tá? Então essa é a lei de efusão de Graham. Isso é uma questão que cai muito em concurso, né? Então é bom lembrar esse tipo de conceito, mas principalmente lembrem, né, do significado físico dessa equação. Não tentem decorar simplesmente a equação, mas decorem o significado físico da equação, tá bom? A explicação que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá. E a partir dessas observações da lei de Graham, mais tarde, né, foi formulada assim de uma maneira mais organizada e sistematizada a teoria cinética dos gases, né, onde ele partiu de determinadas considerações ali, eu coloquei 5, né, que foi resumida ali no nossa bibliografia lá que nós estamos utilizando. A primeira foi que um gás é uma coleção de moléculas, né, em movimento aleatório e contínuo, né, então são movimentos ali que a gente não tem como prever e é sempre de maneira contínua, né? Então não para aqueles movimentos das moléculas gasosas. A segunda é que as moléculas de um gás são pontos infinitesimalmente pequenos, ou seja, praticamente o volume é nulo, né? Se for nesse caso, pensando desse modo, são partículas, são pontos, na verdade, ali matemáticos, que a gente pode tratar eles mais tarde. E 3. As partículas elas se movem em linha reta até colidirem, né? Então as moléculas de gás vão se movendo em linha reta, seja nesse sentido, em todas as 3 direções. Então eles se movem nesse sentido retilíneo até colidir. Quando eles colidem, eles automaticamente mudam de direção, né? E aqui, o quarto diz que as moléculas não influenciam mais as outras, né? Exceto durante as colisões, ou seja, apenas durante as colisões que há algum contato, alguma influência ali entre as moléculas de um sistema gasoso. Isso também indica que quando a gente está tratando ali da teoria cinética dos gases, a gente está desprezando, né, as forças repulsivas e atrativas, né, que existem nas moléculas dos gases reais. Tá bom? Então aqui ele está praticamente descartando, né, as forças atrativas e repulsivas, que são aquelas que a gente tratou nas aulas anteriores, né, quando a gente falou do gás real, do tipo de força que poderia ali ser predominante em determinadas regiões de pressão. Tá? Então, eu não vou deduzir exatamente essas expressões matemáticas que eu coloquei aqui para vocês. Por quê? Porque vocês ainda não têm base suficiente. Eu apenas vou apresentar elas
nessa aula para vocês, tá bom? E explicar basicamente o conceito por trás, tá? Então, partindo desses 5 preceitos aqui da teoria cinética dos gases, então foi possível obter determinadas relações quantitativas, né, a partir dessas informações qualitativas, tá? A primeira foi que esse modelo cinético, né, ele permitiu obter uma relação quantitativa entre a pressão e a velocidade das moléculas, né, que foi justamente dado por essa equação aqui, ó, que a pressão, né, aqui vai ter um termo, número de mol, número de Avogadro, massa, e essa VRMC ao quadrado. Esse VRMC é a raiz quadrada, né, da velocidade quadrática média das moléculas, ou seja, a raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades. Em outras palavras, é assim, ó, se você tem N moléculas ali no teu sistema gasoso, você então faz o somatório das velocidades ao quadrado de cada uma dessas moléculas e divide então pelo número total de moléculas e faz a raiz quadrada, você obtém então essa velocidade quadrática média, tá bom? É um conceito muito complexo, mas vocês podem depois ler com cuidado a bibliografia que eu passei para vocês, porque lá tem uma dedução bem detalhada aqui da pressão, tá bom? Certo? Então, essa é a velocidade quadrática média, tá? É a raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades, ok? Então, vamos lá, né? E essa pressão aqui, que antes a gente definiu lá nas aulas iniciais, né, dos gases, que seria a força que age sobre uma determinada superfície, aqui na teoria cinética dos gases, ele dá uma definição assim, que engloba, né, alguns conceitos ali conceitos, né, da teoria atômica. Tá? Então, nesse modelo cinético, essa pressão aqui, que surge ali justamente na parede de recipiente que contém o sistema gasoso, ela surge ali dos choques, né, dessas moléculas de gases ali naquela parede, tá? Que quando são defletidas, né? Então as moléculas ali do sistema gasoso começam a se chocar nessa parede e vão então resultando em uma pressão, tá? Por isso que a pressão aqui, quando tem esse conceito aqui bem definido, depende o quê? Da velocidade quadrática média, né? Dali das moléculas. Porque quanto maior a velocidade, né? Maior será a pressão que vai ser exercida ali sobre aquela parede. Bem, partindo daquelas definições, sabemos que para um gás ideal, a gente já viu que pressão, volume é igual a nRT, né? Que é essa equação do gás ideal. Mas na teoria cinética, né, dos gases, a gente obtém uma relação aqui desse jeito, né? Nada mais é do que rearranjando aqui essa equação, então nós obtemos então P vezes V, que é igual a 1 sobre 3 nm, e aqui a raiz quadrática média, tá? Bem, o que a gente faz agora? A gente iguala os dois resultados. Se PV é igual a nRT, e PV na teoria cinética dos gases é 1 sobre 8 nV, quer dizer que esse termo é igual a esse termo, que é justamente isso que a gente faz aqui, ó. A gente iguala os dois termos, porque aqui é igual a PV, aqui é igual a PV também. Só que em diferentes abordagens. Aqui na equação dos gases perfeitos e aqui é obtida essa equação por meio da teoria cinética dos gases. O que a gente faz aqui? A gente simplesmente isola a velocidade quadrática média, tá? Simplesmente tu passa isso para cá, divide por n, né? Corta n com n, certo? O 3 vem para cá, multiplicando, fica 3RT, e o m vem dividindo, o ao quadrado vem para cá, quando passa para o outro lado vem em forma de raiz, por isso que nós obtemos essa relação aqui, né? Que é a velocidade quadrática média, é a raiz quadrada de 3 vezes R multiplicado pela temperatura dividido pela massa molar. Se vocês observarem essa equação, parece muito com a lei de Graham, a lei de efusão. Vocês lembram que tinha a velocidade, certo? Que é proporcional à raiz quadrada de T dividido por M, tá? Então ali ele observou experimentalmente esse tipo de relação, e na teoria cinética a gente obtém também uma relação muito semelhante, né? Onde apenas multiplicando por esses parâmetros aqui, que na verdade são constantes, o 3 e a constante dos gases perfeitos, tá? Também, além disso,
de você especificar a velocidade quadrática média em termos de temperatura e massa molar, você pode também determinar a temperatura em termos da velocidade quadrática média e da massa molar, tá? Simplesmente isolando T, né? Então é só você colocar T aqui, coloca o R para cá, tá? E depois fica 3R, certo? E M vezes N ao quadrado aqui, N com N se cancela, então você obtém também uma expressão para a temperatura em termos da velocidade quadrática média, tá? Bem, eu não quero que vocês decorem tudo isso, tá bom? Apenas entendam o que significa cada uma dessas equações, né? Então eu coloquei aqui bem esmiuçadinho para vocês não terem problema. Primeiro, a primeira equação está indicando que a velocidade das moléculas, né, seria proporcional à raiz quadrada da temperatura, certo? Então quanto maior a temperatura, maior será a velocidade média das moléculas, igual a lei de Graham lá que eu falei para vocês. E além disso, né, que quanto maior a massa molar do gás, tá, menor também será a velocidade média, a velocidade quadrática média. Então aqui eu coloco nessa figura aqui ao lado, né, os dados experimentais. Cada um desses dados aqui é a velocidade quadrática média de cada um desses gases: dióxido de carbono, oxigênio, nitrogênio, água e hidrogênio. Vocês observam que a água e o hidrogênio, eles têm massa molar menor do que todos esses outros aqui, ó. O hidrogênio, então, a massa molar dele é o quê? O gás hidrogênio é H2, né? Então, a massa molar dele é 2 vezes 1, 2, praticamente 2 gramas por mol. Então, essa é a massa molar que é um gás extremamente leve, né? Então, vocês observam que quanto menor a massa molar, maior, certo? Maior o valor da velocidade quadrática média, ou seja, mais rápido o gás ali de hidrogênio se move em relação a esses outros que têm massas molares maiores, beleza? Essa segunda equação, ela simplesmente demonstra que a temperatura do gás vai ser proporcional à velocidade de suas moléculas, ou seja, quanto mais rápido estão se movendo as moléculas, maior será a temperatura ali do meu sistema gasoso, certo? E, beleza? Então, esse é o que está indicando, o que está significando cada uma dessas equações. E é isso que eu irei cobrar de vocês. E é claro, utilizando essas equações aqui, vocês podem resolver também alguns exercícios ali da lista que eu marquei para vocês. Tá bom, pessoal? Então é isso, esses dois vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas duas partes que eu falei extremamente corrida, assim, extremamente rápido, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, a ideia básica por meio dessas duas videoaulas, tá certo? Então, bons estudos para vocês. Até a próxima aula, que será sobre termodinâmica, né, onde nós vamos iniciar um novo conteúdo.